sejam todos muito bem-vindos ao Como Vai Você. A nossa proposta aqui é trazer a você assuntos que possam ajudar na sua qualidade de vida, na sua saúde, para que você possa viver mais e melhor. Nós já conversamos aqui sobre diversos assuntos, sobre fé, finanças, sobre articulações, coração, assuntos muitos. E que a gente gostaria que você pudesse participar para viver melhor conosco. Eu estava com bastante saudade, nós tivemos umas fériasinhas aí para arrumar as coisas e voltamos, eu estava com saudades. Como vai você, doutor Nassif? Vou muito bem, Manu, e você? Também. Acho que bem descansado das férias, já estamos trabalhando a todo vapor, mas hoje voltamos aqui nesse lugar que eu acho espetacular. Eu estou muito feliz de ter voltado com a sua companhia e com a sua companhia, sempre muito bom. Um oi para todos os nossos amigos. Então, eu andei fuçando lá nas suas redes sociais. Gente, uma dica. Tem muita coisa na rede social dele e é bem bacana. Tem umas dicas bem importantes. E aí você dá lá uma olhada, faz que nem eu. Eu fui dar uma fuçada nas suas redes sociais e encontrei lá uma publicação sua falando sobre dicas de como ter mais saúde. Como a gente está começando um ano novo, né? Sim. Finalizando o primeiro mês, mas ainda tem 11 meses aí pela frente, né? Eu tomei posse disso e como você disse que é sempre uma surpresa que a gente vai conversar. Sim, já estou até esperando o que vem. A surpresa de hoje é que eu quero comentar sobre isso, sobre essas suas dicas. E eu separei lá, então, 7 dicas que você dá para ter mais saúde em 2023. E eu tenho certeza que os meus amigos também querem viver mais e ter mais saúde em 2023. Então, você topa comigo? Eu te conto a dica que eu escolhi lá no seu Instagram e você me comenta sobre ela? Tá bom, combinado. Vamos lá. O que eu não souber, eu vou perguntar para o Google. O que você acha? Ótimo. O Google nem sempre tem informações fidedignas, mas tem muita coisa lá, né? Então, o tema de hoje é como ter mais saúde em 2023. E a primeira delas é beba mais água. Quanto de água que eu preciso beber e por quê? Então, existe um cálculo de quanto nós devemos beber de água, mas vamos pegar aqui o adulto, né? Se a gente fizer uma conta, nós vamos chegar aí entre 2 a 3 litros de água a dia. Por que é tão importante beber água? Porque a água hidrata o nosso organismo, faz com que o nosso organismo funcione melhor. A água, tomando a água de maneira adequada, você pode eventualmente comer menos, não ter tanta fome, já ter um pouquinho com essa hidratação, com esse consumo de água. Outro dia eu ouvi um profissional da saúde contando que muitas vezes as pessoas têm dor de cabeça e vão direto tomar medicação, quando elas poderiam começar tomando água. Hidratação, sim. A água, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas mais importantes que nós temos que consumir no dia a dia. Então a água faz toda a diferença. Nós nos manter hidratados com melhor funcionamento do nosso organismo pelo consumo de água. Tome mais sol. Sol. Bom, o sol tem várias coisas assim, é que você está me pegando de bate-pronto. Se eu esquecer alguma, faremos outra. Eu tenho certeza. Mas que o sol, uma coisa que eu gosto gostam. sempre de dizer do sol, até porque eu sou um fã, do sol, é que, veja, se a gente pegar assim, até o lado emocional, vamos supor, lembrar assim que em países que têm poucos dias de sol, que são dias mais nublados, mais chuvosos, nós temos um aumento importante de depressão, de suicídio, de alterações emocionais. O sol é importante porque, além da vitamina D, ele é a gente, assim, parece que nós podemos produzir mais, parece que nós estamos mais alegres. O dia, aquele dia bonito, aquele dia de céu azul, o nosso astral é melhor, faz muito bem. Isso é o que eu sinto. Eu acho que o sol é muito importante. Agora, por outro lado, é necessário tomar cuidado com os exageros claro, do sol, você tem que, lógico, quando a gente fala de sol, é tudo aqui a gente, como a gente está falando aqui de vida saudável. Sim. Tudo de maneira saudável, tomando todos os cuidados, com protetor, com não tomar o sol no horário que é ruim, enfim, tomar os cuidados. Vida saudável. Vida saudável. Cuide bem do seu sono. Puxa, o sono.
O sono, ele é muito mais importante do que a gente... Não é do que a gente imagina, não. Do que nós damos valor, sabe? É verdade. O sono é muito importante. As horas de sono fazem muita diferença na nossa vida. E a qualidade dele também, né? A qualidade do sono. Então, assim, dormir em horários que realmente eles foram, entre aspas, reservados para o sono, não é? Então, você dormindo bem, você melhora o teu humor, você produz mais, você trabalha todas as coisas que você vai fazer naquele dia de maneira que você raciocina melhor, você consegue deixar dinâmico o teu dia. E o sol, o sono, tem uma coisa assim, uma dica, eu não me lembro quem que me deu, acho que até pode ter sido você, Manu, aquela dica de que quando a gente está chegando lá naquele horário que é o nosso horário de sono, a gente começa como você usou o termo assim, se aquietar, diminuir a claridade, diminuir telas. Foi a doutora Janaína que esteve aqui Janaína, e falou sobre higiene do sono. Isso, grande. A hora que vai chegando o horário de dormir, ia se afastando das telas. Excelente, doutora Janaína. Diminuindo Exatamente. as luzes, sair do celular, tomar algum... E uma coisa que eu me lembro que ela falou que é bem marcante, que é importante pra gente, é ter uma rotina. Marcar um horário realmente, não ir dormir um dia às 10 da noite, o outro às 8, o outro Sabe às 11. Sabe que eu não foi um artigo que eu vi, foi só uma publicação aí que eu vi no Instagram, dizendo, até depois eu vou ler, que é muito importante que a gente durma antes das 23 horas. Então, porque isso de maneira faz com que a nossa saúde seja melhor. Até vou ver por que isso. É claro que a gente tem profissionais que vão precisar trabalhar nesses horários. E mudar horários, o seu horário de sono. Horário de sono. Mas o número de horas de sono é importante, né? Faz toda a diferença. Faz diferença. E outra, quem trabalha, por exemplo, de madrugada, tem outro tipo de sono e tal... Uma coisa que poderia fazer era consultar com alguém que é especialista em sono, porque vai ser muito útil para que tenha um sono com mais qualidade. E eu me lembro que a doutora Janaína, quando esteve aqui, falou sobre a moda das pessoas estarem usando melatonina, que é um hormônio que a gente tem naturalmente, que a gente, regulando algumas coisas, a gente poderia melhorar o uso dessa que a gente produz, sem antes usar uma coisa artificial, talvez, né? Sim, mas eu acho que ainda a maneira melhor é aquela dica que ela deu de você vá se aquietando, saia das telas, diminua a luz e, principalmente, tirar o celular da mão na hora que você está se aproximando da hora de dormir. Próxima dica. Coma mais alimentos naturais e menos industrializados. Ah, sim. Desempacote menos. Descasque mais, desempacote mais e desempacote menos. Alimentação tem que ser saudável. Quanto mais a gente tem esses pacotinhos que a gente vai tirando embalagens, isso a gente está indo para o caminho errado. Então nós temos que comer os alimentos que realmente são importantes. Mas sabe qual que é a minha melhor dica disso? Nutricionista. O nutricionista, a nutricionista vai nos dar tudo assim de mão beijada, assim, olha, você quer ter uma vida saudável, você faça isso. E eu acho muito importante cada vez mais utilizarmos o conhecimento desses profissionais que fazem toda a diferença. E o legal é porque assim, o que é para mim nem sempre é para você. Ele tem um parâmetro de cálculos ali que pode estabelecer estratégias diferentes. Mas isso que o nutricionista vai fazer. Ele vai fazer um planejamento individual para você. Excelente dica. Você tem consultado seu nutricionista? Olha, muito nutricionista legal. Faz parte do nosso dia a dia. Parte do nosso dia a dia. Movimente-se, mexa-se. Tem que... Então, o fato da gente se movimentar mais, ter uma vida menos sedentária, isso nos traz possibilidade de uma vida saudável muito melhor. Então... O movimento tem que existir. Vai fazer lá aquele... eu não gosto disso, mas tem alguma coisa que você goste. Vai fazer o que você gosta. Tire um tempinho, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, sem exageros, um tempo para você se exercitar, se movimentar. Mas aí eu vou voltar com mais uma dica.
Sim. Procure o educador físico, procure o fisioterapeuta, porque, gente, não é eu vou dar mais uma volta no parque que vai me fazer bem. Essa uma volta a mais no parque pode me trazer lesão muscular, gasto energético mais do que eu precisava, e isso também é um problema. E a maneira certa de fazer a coisa, mas outro dia eu estava pensando, estava conversando, uma pessoa estava perguntando sobre os nossos podcasts, e daí eu estava comentando que, assim, inevitavelmente, em quase todas as vezes em que a gente vem falar aqui sobre saúde, seja o que for, a gente fala contra a vida sedentária. Sim. Porque a vida sedentária vai afetar tudo na nossa vida. Só que sempre, como tudo, para se ter uma vida saudável, tem que ter equilíbrio. Sim. Então não adianta a gente sair que nem louco fazendo exercício. Não fiz nada agora, porque e no isso final pode de semana nos trazer problemas de saúde sérios. 3 vezes o Parque Barigui. Então, a gente tem que se movimentar, todos sabem disso. Mas a gente pode se movimentar com muito mais segurança se tivermos a orientação de um profissional da área. Você me deu uma ideia. Vou convidar um amigo meu para vir aqui, especialista nisso. Já sei nisso. quem é o amigo. É o Fábio. Então, vamos trazer o Fábio aqui para conversar com a gente sobre isso. Está convidado, hein, Fábio? Tá bom. Vamos ver se ele nos responde. A gente já sabe se ele estava ouvindo o nosso podcast. Temos ou que trazer de volta a a doutora Larissa aqui. Com certeza. Doutora Larissa também. A próxima dica é: cuide bem da sua mente. Pense coisas boas. Seja otimista. Grato, leia um bom livro, vá fazer um passeio com a família, vá ao cinema, assista um bom filme em casa, assista um documentário, mantenha sua mente ocupada, mas com coisas boas, coisas positivas. Quando o dia estiver ruim, você fala, mas não, vai melhorar, e poderia ter sido pior. Põe uma música, escuta uma música, mas põe o otimismo, que isso ajuda muito a gente e acho que uma dica muito importante nisso, também igual às outras, é assim, se você está com dificuldade nessa área, procurar um profissional. Claro, hoje nós temos profissionais que podem nos orientar em relação a isso, né? Hoje, sabe, nós estamos vivendo uma época de que nós temos apoio olhando para o lado, assim, olha, eu tenho quem pode me ajudar, me apoiar. Peçam orientação, e não é vergonha informação. nenhuma fazer terapia, muito pelo contrário, muito gostoso você evoluir, conversar. Eu venho fazer terapia aqui no podcast, Manu. Então, mas eu digo terapia profissional é muito bacana para que você possa tratar aquilo que te incomoda e viver muito melhor. Sair com pessoas que você gosta, sim, ir ao shopping, comprar uma coisa que você gosta também, ir passear, mas também, quando necessário, procurar ajuda. Sim. Nada como a gente ter apoio familiar, como a gente ter o apoio das pessoas que a gente gosta, ser necessário profissional. Claro, eu acho que na saúde, essa é a maior dica que a gente pode ter. Saber contar com a gente tem uma gama de profissionais qualificados excelentes. E que estudam demais, estão preparados para nos ajudar. Então, viu? Foi muito legal, não foi? A gente não tem mais surpresa? 7 dicas. Não são tem? 7 dicas. São 7 dicas. Ótimo. E se eu usar essas 7 dicas, naturalmente a minha saúde vai ter uma melhora. Vai melhorar, com certeza. Agora, tem algumas coisas que talvez precise também de ajuda. Né? Sim. Que não dependem apenas disso. Mas nós podemos arrumar mais 7 dicas num próximo. Para trazer para as pessoas, para conversarmos nela, né? Olha, Manu, espero ter respondido, porque você sempre... Hoje eu vou confessar que nós tínhamos um convidado hoje e que ele teve um problema pessoal de última hora e não pôde vir. Mas então, a gente está aqui. A Manu está me pegando aqui de surpresa, mas tá bom. Mas eu queria dizer o seguinte... Qual dessas dicas é a que lhe aperta o sapato? Aonde que lhe pega? No que você precisa melhorar? Você, Dr. Paulo Nassif. Olha lá, gente. Eu preciso melhorar no exercício. Precisa fazer mais exercício. Mais exercício. Então, eu lhe proponho que também eu preciso melhorar em beber mais água. Esse eu bebo bastante. Então, vamos nos desafiar, vamos fazer um acordo aqui, ó. Você toma mais água e eu faço mais exercício. E a gente vai se cobrar. Combinado. E fechado. Você elege alguém aí para andar junto com você. Isso é uma boa dica. Olha aí, ó. Cada um de vocês que está nos ouvindo aqui, cutuque quem está do lado e pergunta para ele o que dessas 7 dicas você está devendo. Não precisa apontar, né? Você já sabia o que eu precisava melhorar.
Tudo bem. E não preciso apontar, pergunta o que você precisa melhorar, né? Exatamente. E aí talvez você possa ajudar. Eu preciso melhorar em muitas coisas, mas o exercício eu vou melhorar agora. Então vamos junto. Tá Quem bom. sabe a gente trazendo o Fábio, ele lhe convence. Ai, meu Deus, lá vem o Fábio. Tá bom. Então, gente, o que eu posso dizer é que eu adorei ter a companhia de vocês hoje aqui e a gente pensar dessas coisas que são tão óbvias, mas que às vezes a gente precisa... Às vezes só colocar um lembretinho no celular, né? De que a gente precisa fazer, do que a gente precisa se organizar. Muito dessas dicas está na organização e no planejamento. Da gente estabelecer rotina do sono, quanto de água que bebe, no que a gente vai comer, providenciar com antecedência. E isso geralmente faz a gente viver melhor. Então, eu acho que eu não poderia acabar com um versículo melhor do que está escrito em Provérbios 19 e 20 e que diz assim: ouça o conselho e aceite a instrução e acabará mais sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas os que prevalecem são os propósitos do Senhor. Certamente, Amém. Se a gente adotar essas dicas, a gente sabe de todas elas de cor e salteado. Mas se a gente adotar, a gente está ouvindo, a gente está colocando em prática, a gente vai ter uma melhora da saúde. Há coisas que fogem ao nosso controle e estão no propósito do Senhor. Essas a gente deixa com Ele. Exato, amém. Aquilo que a gente pode buscar ajuda, a gente busca. Aquilo que a gente pode fazer a nossa parte, a gente faz. E aí, juntos, nós vamos ter um 2023 muito melhor. E muito abençoado. Como mensagem final, eu quero dizer que dessas 7 dicas, sempre com muito equilíbrio. Sempre com muito equilíbrio. Fique com Deus e até a semana que vem. Tchau, gente. Boa semana.